Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um erro que eu cometi aprendendo as duas línguas que eu sei falar hoje, que é o inglês e o espanhol. Que erro é esse? Eu sou uma pessoa que ama estudar gramática, né? A gramática é uma coisa que gera ou amor ou ódio nos estudantes de forma geral. Tem gente que absolutamente ama, como eu, e tem gente que detesta estudar gramática. Eu amo estudar gramática, como eu já falei, mas quando chega no vocabulário, aí eu tenho um pouco de problema. Para mim, estudar vocabulário é uma coisa muito chata. Mas eu tenho mudado essa minha visão, porque tudo é uma questão de visão, né, gente? Eu tenho mudado a minha visão, percebido o quanto é necessário saber vocabulário, né? E eu já, claro que no inglês já não é mais um problema para mim, e para falar a verdade, nem mesmo no espanhol, mas eu aprendi com os erros que eu cometi com essas duas línguas, e por isso que eu quero falar para vocês. Quando você está aprendendo uma língua, tente estudar um pouco de tudo, um pouco de gramática e um pouco de vocabulário. Só que o que acontece? Quando eu chegava na hora de estudar o vocabulário, eu me deparava com muitos livros, Pictionaries, livros que tentam focar mesmo no aprendizado do vocabulário, e eu sempre percebia que estes livros, muitas vezes, nos ensinam muitos substantivos. E quando a gente fala, a gente tem uma tendência a usar bastante adjetivo, né? E o que é adjetivo, para quem esqueceu lá da escola? Adjetivo é a qualidade que a gente dá às coisas, né? A gente sempre fala, fulano é legal, o Beltrano é gente boa, né? E a gente, muitas vezes, chega no nível avançado com poucas palavras para descrever coisas e pessoas. Então, o que eu pensei? Fazer um vídeo para vocês ensinando vocabulário relacionado a adjetivo, a qualidade. Porque aí aos pouquinhos vocês vão aprendendo e fica uma coisa suave, fica uma coisa leve, sem muita dificuldade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre adjetivos que descrevem pessoas, tá? Porque a gente, né, é um tópico que a gente gosta muito de falar, pessoas, como são as pessoas e tudo mais. Então eu vou começar com adjetivos simples, e com o tempo eu vou passando para adjetivos mais sofisticados, vamos pôr assim, entre aspas, ok? Então, muito bem. Primeira coisa que a gente pode falar. Uma pessoa é legal. Quando uma pessoa é legal, ela é gente boa, né? Ela é uma pessoa que te agrada, ela é uma pessoa que é simpática, ela é uma pessoa geralmente que ajuda as pessoas, ela é legal. Nossa, você tem que conhecer a Maria, ela é super legal. E legal é uma palavra que nunca envelhece, sabe? A gente tem alguns adjetivos que são meio que gíria. Legal nunca envelhece. Quando você é legal, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa que as pessoas gostam, né? Você é legal. Existe o legal, a palavra legal, no sentido de lei também, tá? Mas a gente usa muito como uma pessoa que é bacana, uma pessoa que é divertida, ok? Legal. Depois a gente tem uma pessoa chata. Uma pessoa chata é uma pessoa que é o contrário do legal, né? Chato também pode significar exprimido, vamos por assim, né? Que não é, que é plano, né? Mas não é este o sentido dessa palavra. Chato é uma pessoa que é não interessante, né? Nossa, meu patrão é tão chato. Ou seja, ele não deixa que eu ouça música na hora do meu intervalo. Isso é meio tirano, né? Não é bem chato, é tirano. Mas enfim, a gente tem políticas no serviço que são muito chatas, que são muito difíceis. Então, o meu patrão é chato. Ele não é uma pessoa legal, ele não é uma pessoa flexível, ele não é uma pessoa agradável, ele é chato, ok? A gente também tem pessoas que são extrovertidas. O que são pessoas extrovertidas? São pessoas muito falantes, são pessoas muito alegres, são pessoas que não têm dificuldade de se comunicar, né? Que geralmente estão de bom humor, que geralmente são flexíveis, geralmente, tá? Mas uma pessoa extrovertida é uma pessoa que não tem dificuldade de lidar com pessoas, né? Eu sou extrovertida, eu converso com todo mundo, geralmente eu sou alegre. Por exemplo, eu tenho uma prima super extrovertida, né? Então eu posso dizer,
Minha prima Valéria é muito extrovertida, ou seja, chega numa festa, conversa com todo mundo, dá risada com todo mundo, muito falante, ela é extrovertida, ok? Depois a gente tem pessoas tímidas, né? O tímido geralmente é o oposto do extrovertido. Então, o que é uma pessoa tímida? É uma pessoa que geralmente tem dificuldade de conversar, ela é mais quietinha, né? Ela muitas vezes tem medo de falar em público. Algumas pessoas tímidas têm medo de ser julgada. Então, geralmente, ela é aquela pessoa que fica mais quietinha, que não conversa com ninguém ou conversa com poucas pessoas, né? Essa é uma pessoa tímida. Então, por exemplo, minha amiga Kátia era muito tímida, né? Eu tinha uma amiga quando eu era pequena que ela era tímida. Com o tempo ela foi ficando mais extrovertida, mas quando ela era pequenininha ela era tímida. Depois a gente tem pessoas que são alegres, né? Alegre é uma pessoa feliz. Feliz. Talvez seja uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa que geralmente está rindo, que gosta de fazer brincadeiras, que gosta de animar situações, né? Então, tá todo mundo meio chateadinho ali, né? A festa tá meio chata. Aí chega uma pessoa que é alegre. Então ela chega contando piada, ela chega dando risada, ela conta lá um caos, né? O que é um caos? É uma história, um caos, né? Que aconteceu com ela. E aí todo mundo dá risada. Então essa pessoa é uma pessoa alegre, né? Minhas amigas são muito alegres. Eu gosto de ter pessoas alegres ao meu redor, tá? Quando você não é alegre, você é triste, né? Você é triste. Então tem pessoas que são tristes, né? As dificuldades da vida, as lutas da vida. Tá passando por um problema na família, tá passando por uma doença, não sei, qualquer motivo que faz com que essa pessoa seja triste, né? Então, a Fernanda está sempre triste, né? A Fernanda está sempre triste. Por quê? Porque ela briga muito com o namorado. Então, vira e mexe, ela tá triste. Precisa dar um jeito nessa relação, né? Então, se você não é alegre, você é triste, ok? Outra coisa que a pessoa pode ser, ela pode ser egoísta. O que é uma pessoa egoísta? Egoísta é uma pessoa que é muito voltada para o seu ego, ou seja, muito voltada para si mesmo. Uma pessoa egoísta, ela pensa geralmente nela mesma, né? E no que é bom para ela, né? Isso é uma pessoa egoísta. Então, egoísta, lógico que é uma característica negativa, né? Não é uma questão assim de amor próprio, Não, egoísmo tem uma característica negativa. Eu penso só em mim, eu não penso nos outros, tá? Eu sou egoísta. Egoísta, vamos pensar num exemplo. Fernanda, eu acho que eu já falei da Fernanda, né? Mas enfim, vamos falar da Fernanda. Eu não conheço nenhuma Fernanda, tá, gente? Pelo menos não tá me vindo na cabeça agora. A Fernanda é muito egoísta. Ela nunca deixa chocolate para ninguém. Então, compra-se chocolate. A Fernanda viu o chocolate, meu Deus! Vai lá, come todo o chocolate ela mesma. Que egoísta, né? Não pensa que o outro também quer chocolate? Ela é egoísta. Agora, uma pessoa que não é egoísta é altruísta. Altruísta. Essa palavra é um pouco mais chique, tá? A gente não fala muito altruísta. A gente fala mais generoso, tá? Uma pessoa generosa. Altruísta existe e é mais ou menos a mesma coisa que generosa. Mas vamos usar nesse vídeo aqui generosa, tá? Porque é o que a gente mais usa. Então, uma pessoa generosa é uma pessoa que divide com as pessoas, compartilha com as pessoas, né? Uma pessoa generosa, de vez de comer todo o chocolate, o que ela vai fazer? Ela vai comprar o chocolate para as pessoas e dar o chocolate para as pessoas, entendeu? Então, a Fernanda não é mais egoísta. Ela mudou, ela percebeu que o egoísmo não vai levar ela
não vai levá-la em lugar nenhum. Então, o que ela faz? Ela começa a comprar chocolate e generosamente dividir esse chocolate, porque ela é uma pessoa generosa, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado a aprender um pouquinho mais de português. Não deixe, por favor, de deixar o seu apoio no canal, dando o seu like, compartilhando, se inscrevendo, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda com que mais pessoas possam aprender essa língua maravilhosa que é o português. Muito obrigado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!